Bom, gostaria que você falasse sobre a derrota de ontem, né? E do possível reviravolta que vocês podem fazer semana que vem no Pacaembu e também sobre a sua titularidade, que está mais do que clara agora. Comentando assim diretamente sobre a partida de ontem, é uma partida em que não foi o resultado que queríamos, porque já sabia que ia encontrar muita dificuldade nesse jogo, mas pensávamos que levando um bom resultado, uma vantagem para o Pacaembu seria melhor, e não sofrendo gols dentro de casa, mas foi um resultado mínimo de 1-0, e não tem mistério também, porque qualquer vitória no Pacaembu, se for por 1-0 é pênalti, se for 2-1, 3-2 de um gol de diferença a nosso favor, nos dá a classificação, então não tem tanto mistério, a equipe está tranquila. E eu andei pensando também assim comigo, né, quando eu fui deitar na cama, que eu coloquei a cabeça no travesseiro, e contra o Bolívar nós perdemos 2-1, contra o Vélez nós perdemos de 1-0 essas partidas de ida, e na volta nós conseguimos tirar o resultado a nosso favor. Então acho que a confiança continua a mesma, sabendo que jogar lá também será muito difícil, porque é uma equipe que está muito bem postada taticamente ali, e ontem pôde-se ver alguma dificuldade em poder entrar no time do Corinthians. Tem que se dar o mérito a eles também nessa parte, mas não tem mistério. Nossa equipe está confiante e concentrada na próxima partida, no jogo da volta. E em relação à minha titularidade, eu fico feliz por ter tido uma sequência de jogos atuando como titular, sabendo que o Borges também agora está voltando de uma lesão e está cada vez mais fortalecendo o grupo, e eu quero dar o máximo de sequência nisso. É claro que respeitando meus companheiros, mas isso não quer dizer que amanhã ou depois ele possa optar pelo Borges e que eu vá ficar triste ou abaixar a cabeça. Eu sempre tenho que continuar fazendo o meu trabalho, que eu sempre fiz, porque se hoje estou sendo valorizado é porque eu tenho a confiança da comissão e de todo o elenco também. Ô Alan, essa foi a primeira derrota do Santos em casa na Libertadores. Qual que era o clima no vestiário depois da partida? Você já falou que vocês ainda acreditam, né, na classificação, com razão. E na tua opinião, quais são as chances do Santos? Você acha que continua 50-50, como começou antes do primeiro confronto? O clima foi um clima normal. É claro que não teve clima festivo porque o resultado não foi o que nós esperávamos, mas tem que manter a tranquilidade. Jogamos com inteligência também, porque não adianta se desesperar totalmente. É claro que em determinado momento da partida nós tivemos um jogador a mais em campo e é natural que a equipe arrisque um pouco mais, mas sabendo que esse um gol não é uma partida que na volta você tem que ganhar por 2 gols de diferença, ou que você tem que fazer 3-1 ou 4-2, algum placar assim. É um placar que, se você parar e pensar, é uma vitória. É uma vitória simples, que pode dar a classificação direta se for a partir de 2-1, ou 1-0 leva para pênalti. Então foi um clima normal, um clima de confiança, porque todo mundo acredita. E o que aconteceu nessa partida, vamos rever as coisas que nós erramos, as coisas que nós acertamos, nós temos que olhar também, mas a confiança continua a mesma. E o outro que você tinha perguntado em relação, eu acho que continua assim. Acho que continua igual, porque está em aberto, ainda faltam 90 minutos e não tem nada definido. Sabendo que o Corinthians, como eu falei antes, se defende muito bem, tem um sistema de marcação muito forte, que será um jogo muito difícil, mas que não tem mistério. Quanto o Vélez, aconteceu parecido, porque na Argentina eles tinham ganho de 1-0 e vieram aqui na Vila também marcando muito forte. Nós conseguimos fazer o gol no segundo tempo, aos 30 ou 33 minutos, se eu não me engano, e conseguimos levar para pênalti. É claro que nós pensamos na classificação direta, mas o primeiro objetivo é buscar a vitória, porque sabendo que com a vitória, se for a partir de 2 gols, no caso 2-1 ou 2-0, nos dá a classificação direta. O Kardec, diferente dos últimos jogos do Santos na Vila, o primeiro tempo ontem não foi bom, todos reconheceram isso, e o próprio Muricy, inclusive o presidente, ao deixar o estádio, falou a mesma coisa. Na sua opinião, por que o Santos deixou ser dominado pelo Corinthians no primeiro tempo? É difícil falar assim, né? Que foi dominado pelo Corinthians. É claro que reconhecemos que não foi um primeiro tempo excelente, mas
A equipe estava tentando se achar em campo. O Corinthians, ele muito bem postado ali, com a nossa equipe tem muita qualidade técnica no passe. E nem sempre conseguia achar o espaço para entrar na zaga do Corinthians ali, e ficava muito difícil. Então acabou embolando um pouco ali o meio de campo, ele se defendendo bastante e saindo com jogadores muito rápidos de qualidade ali no contra-ataque. Conseguiram criar algumas chances, na qual o Emerson teve a felicidade de fazer um belo gol também. E acho que não teve o que falar. Acho que temos que olhar, sim, algumas coisas que nós erramos nessa partida. Temos que consertar algumas coisinhas e continuar sendo o Santos que vem jogando todo esse tempo, que ganhou todos esses títulos nos últimos anos, uma equipe que já vem jogando junto. Então não tem nada agora que as pessoas ficarem falando, porque tem que mudar isso ou mudar aquilo. O trabalho tem que continuar sendo o mesmo, com seriedade. Pessoal, todo mundo se dedicando, e que as coisas vão dar certo, porque a confiança continua mesmo. Então também não precisa mudar essa forma de encarar o Campeonato Brasileiro no momento, com os jogadores titulares sendo poupados, porque tem que pensar que na quarta-feira um vai sair, né? Ou o Corinthians ou o Santos, e depois é aquela correria para buscar pontos e disputar a próxima Libertadores, sem considerar até a disputa do título. O que você pensa sobre isso? Pois é, mas em momento algum, o Santos, muitos consideram Santos A e Santos B, mas na maioria das vezes alguns jogadores estão com desgaste maior, e nós temos profissionais de qualidade aqui qualificados para saber diferenciar essas coisas. Então, eles sabem o momento certo de colocar um jogador para jogar ou não, e se alguns jogadores foram poupados é porque estão com um desgaste maior, e sabendo que os que entram também têm condições de jogar, porque senão não estariam aqui no Santos. Então, é uma questão de saber administrar, porque são dois campeonatos importantíssimos e que todos nós queremos também, tanto avançar na Libertadores e quanto mais antes somar pontos no Brasileiro, porque chegando lá na frente isso faz muita diferença. Então, vamos esperar, porque nós temos uma comissão de muita qualidade qualificada, com total inteligência para saber quais são os melhores jogadores para determinadas partidas. No teu caso? Eu quero sempre jogar, mas vai depender de acordo com a semana. Se você me perguntar hoje, eu estou muito cansado, porque é claro que teve um jogo ontem, mas cada um tem um tipo de recuperação, não sei como que meu corpo vai reagir até amanhã, e isso é só esperando. Mas essas horas de descanso que são necessárias também para que o corpo possa voltar ao seu estado normal. Kardec, você já atuou como centroavante, segundo atacante, atuou também como meia ali atrás do centroavante, e ontem jogou como uma espécie de ponta direita aberto na função do Elano. Se o Muricy precisar escalar você como titular naquela posição, é uma posição que te agrada também? E uma segunda pergunta sobre o Neymar, você que é experiente, já jogou na Europa, o que fazer numa situação dessa do Neymar hoje, que tem uma marcação muito forte em cima dele, para que você venha suportar essa marcação, sair dela e não ficar irritado como ele fica algumas vezes, até como o Muricy citou ontem? Em relação a jogar, meu primeiro objetivo é jogar. Como eu falei, independente da posição, se for algo que estiver ao meu alcance e que eu saiba fazer, é claro que eu vou querer jogar, seja um pouco mais aberto, seja um pouco mais recuado ali, como atuei em algumas partidas como um meia ali, chegando por trás. Então, eu quero jogar sim. Se ele vier a optar, ficarei muito feliz, porque eu sei que ele está me dando confiança e que eu posso render alguma coisa ali também. Mas isso vem a deixar na questão do professor Muricy. Ele sabe o que é melhor para o Santos nas próximas partidas, e isso não tem nem o que provar nada a ninguém, por tudo que o Santos tem ganho e por todos os números. Então, em relação ao Neymar, ele é um jogador jovem. É normal que às vezes, e muitas vezes ele também se segurou, porque as pessoas falam, porque o Neymar se irrita, mas imagina todo jogo você tomar 10, 15 jogadas, assim, pontapés ali, né, algumas jogadas mais duras, e ele ter que segurar isso tudo para ele. Então tem horas em que muitas coisas acontecem dentro do campo que a gente tem que se segurar, ele também se segura, mas chega uma hora que não aguenta. E isso para ele, que é um jogador da qualidade que ele tem, que é jogador de seleção brasileira e que futuramente possa vir a jogar lá fora, é normal, porque a tendência é só essas coisas aumentarem, a marcação aumentar, a quantidade de pessoas cercando esse jogador ali para que ele não possa jogar, todo mundo vai tentar tirar o espaço dele ali no campo, e ele tem que continuar fazendo o que ele sabe, movimentação, porque quando você movimenta, às vezes você consegue confundir um pouco a marcação também,
Mas é isso, eu acho que não tem muita coisa assim a dizer, porque ele, apesar de novo, também é muito experiente, já passou por várias situações, e é questão da movimentação, como ele vem se movimentando, às vezes começa ali aberto, às vezes puxa um pouco mais para dentro do campo, então é só isso que vai acontecer, e em qualquer situação, em qualquer lado do campo que ele cair, vai ter muita marcação em cima dele.